Caros amigos e alunos, retomo as apresentações que vinha fazendo antes do surto epidêmico catastrófico, né? Bem, é um assunto que vem muito à baila e sobre o qual eu tenho feito desdobramentos a todos os que me acompanham nas aulas diárias, nas apresentações constantes que venho formulando, é o assunto da depressão, né? Então, em face disso, eu me vi diante da seguinte situação. Poderia fazer um opúsculo sobre a depressão, porque reuni, coligi um número considerável de artigos e fui respingando aquilo que era mais característico acerca da mudança de mentalidade. Num segundo momento, tive uma ideia diversa. Achei que uma apresentação, não da série geral das reuniões, porque eu devo ter feito umas 7 ou 8, cada uma de 2 horas, então ficaria longuíssimo, né? Praticamente inesgotável, muito enfadonho apresentar. Então eu achei que poderia seguir esse procedimento, salpicar alguns dados e algumas notícias que sejam mais características. Seja como for, começarei assim. Eu, correndo os olhos pela matéria selecionada, faço alguns comentários e pediria a todos a gentileza de não só de acompanharem, participarem, opinarem, claro, objetarem como for, mas de deitarem bastante atenção para que nós possamos verificar qual é o rumo ideal no sentido de a matéria ser mais bem absorvida. Friso, como costumo fazer nessas ocasiões, o seguinte: a apresentação se baseia no estudo, no ensaio do professor Plínio Corrêa de Oliveira, escrito em 1959. Não é que se baseie propriamente, isso é o arrière-fond, quer dizer, o fundo de quadro, a visão panorâmica, o background, no qual se introduz a matéria sobre a qual irei discorrer. Essa obra explica o processo revolucionário tal como se desenvolveu desde o início, desde a decadência da Idade Média, uma época histórica que nós podemos situar entre o século XIV e XIII, mas sem uma data precisa, porque isso seria inviável. Então, desde essa época até o século atual. Quer dizer, um processo de 700 anos em que a humanidade foi cada vez mais degringolando. Quer dizer, o sentido católico da vida foi cedendo a ânsia de gozos, prazeres, fruição, deleite, tanto na linha do espírito quanto na linha da carne. O orgulho e a sensualidade, portanto, como sendo a válvula mestra, os propulsores desse ímpeto destruidor da ordem católica medieval. Ao cabo desse processo, então 7 vezes secular, o que temos? Uma humanidade que se desintegra a olhos vistos. Quer dizer, o homem cada vez mais se apresenta como um ser distante, depauperado, digamos assim, do lumen rationis, da luz da razão, e cada vez mais tendente ao egocentrismo, ao narcisismo, a um renfroigner sur soi-même, quer dizer, um voltar-se para si mesmo de uma forma que os especialistas tenderiam a chamar de doentia, porque o homem não foi criado para se bastar a si mesmo, nem tampouco para se autocontemplar.
As consequências desse processo de decadência, de derelique, desídia, que se estendeu ao longo dos tempos, as consequências se manifestam da maneira como vemos agora. Há uma insegurança generalizada, um abalo psíquico notório, visível, que tem sua raiz numa crise moral e religiosa. Ça va sans dire, mas como diziam os franceses, ça passe mieux en disant, quer dizer, não é preciso dizer, mas é sempre interessante relembrar, né? Bem, então o estado atual da humanidade é esse. O processo de decadência, a degringolada do gênero humano, manifesta-se agora numa espécie de evanescimento, quer dizer, evaporação ou desaparecimento das próprias coordenadas da vida humana. A isso, os especialistas, e agora é Vaz Corrente, denominam abatimento, depressão, ruína mental. Os termos aqui se multiplicam, mas designam mais ou menos aspectos do mesmo fenômeno, ou seja, da mesma fluidez do espírito humano. Há um sociólogo falecido recentemente, judeu-polonês, Zygmunt Bauman, isso, que fala em modernidade líquida, pós-modernidade líquida. Quando ele usa esses termos, evidentemente pretende mostrar o seguinte, que as coisas hoje não têm mais estrutura, mais solidez, não tem pensamento definido e bem estruturado. Isso se explica facilmente. O processo de derrocada da civilização ocidental e cristã tem como fundamento, como eixo, como viga mestra, se é que se pode denominar assim, o substratum disso é a crise apocalíptica que assola a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O processo, denominado por Paulo VI de autodemolição da Igreja, algo que mais tarde o mesmo pontífice acrescentaria, desenvolveria com outros termos, chamando de fumaça de Satanás, que se introduziu no templo. Portanto, temos então fumaça, a autodemolição, a autodestruição da Igreja e fumaça de Satanás. A primeira declaração foi feita no Natal de 1968, portanto, há 52 anos. E a segunda em 1972, há 48 anos. Esse período todo já descrevia, então, o deslizar rumo ao abismo, o despenhadeiro por assim dizer, do esfacelamento, o minguamento do senso católico. A Igreja Católica sempre foi mãe e mestra da verdade. Mas, a partir do acontecimento dantesco, como disse há pouco, apocalíptico, inenarrável, do Concílio Vaticano II, deixou de ser o polo de referência para os católicos e mesmo para os não católicos. Por quê? Foi introduzido na Igreja um sistema novo. O concílio foi denominado por Paulo VI pastoral, quer dizer, o concílio ministrou conselhos, demonstrações sobre como agir no mundo, fazendo com que a Igreja se aproximasse do mundo, formasse um elo, um todo homogêneo, grande logro, uma grande mentira. Então, esse método introduzido a partir do Concílio Vaticano II, que foi convocado por João XXIII e concluído por Paulo VI, representou, então, uma linha divisória no procedimento habitual da Igreja. Em outros termos, segundo o famoso ensinamento de Saint Vincent de Lerins, a Igreja
deve-se aceitar na igreja tudo aquilo que foi ensinado sempre, do mesmo modo, por todos em toda parte. Esse princípio basilar foi quebrado pelo Concílio Vaticano II ao introduzir um conceito vago, indefinido, incerto, duvidoso, por que não dizer ambíguo, dúbio, equívoco, confuso, de concílio pastoral. Qual foi a consequência disso? A consequência foi, pelos frutos se conhece a árvore. O pós-concílio, em razão da aplicação desse princípio, chamemo-lo assim, disparatado, não é? Desatinado, de um concílio pastoral, em meio à derrocada da civilização ocidental e cristã. O concílio foi convocado em 61, não é mesmo? Foi até 62, não é? Até 64, por aí, 65. Pois bem, então, as consequências práticas disso estão à vista de todos. Hoje, o episódio dramático do vírus serve apenas para consignar isso, atestar aos olhos de todos a realidade. Quer dizer, passamos por uma fase em que cada vez mais a Igreja Católica ocupava um espaço colateral na cogitação das pessoas. Deixou de ser o alfa e o ômega, o eixo de referência. Entramos numa fase agora em que as igrejas, em grande parte, estão fechadas, coartadas, quase por um diktat mano-militar, digamos assim, governantes fantoches ditatoriais, que resolvem interferir na igreja. Então nós tivemos um período, que foi o período católico, em que a igreja dirigia os acontecimentos e dava a nota dominante. Com o laicismo e a consequente descristianização da sociedade, presenciamos cada vez mais um esvaziamento da fé nas consciências católicas e agora, sobretudo, dentro da Igreja Católica, o que vimos? O ensinamento doutrinário e moral foi tomando ares cada vez mais fluidos, referindo-me agora à perífrase de Bauman, né? A tal modernidade líquida. O ensinamento doutrinário e moral da igreja, por assim dizer, se liquefez num mar de relativismo. Isso trouxe, entre múltiplas consequências, uma que é marcante e é visível a olho nu, porque todos sentem na própria pele. A sociedade, enquanto tal, se desintegra, porque não só a Igreja Católica, por assim dizer, abdica, renuncia na prática seu papel de mater et magistra, e não só isso ocorre, mas as instituições sociais que, pelo direito natural, representavam o eco fidelíssimo das tradições católicas e, por que não dizer, do próprio bom senso, cada vez mais ficam esmaecidas, cada vez mais dessoradas. Temos aqui, então, a família, que hoje é reduzida a frangalhos, as escolas, descaracterizadas quase que por inteiro, e os outros organismos intermediários e corpos sociais que, a seu modo, também ficam depauperados, minguados e reduzidos apenas a uma existência quase, eu diria, cerebrina, mas sem vínculo, sem nexo com a realidade. Como espantar, então, que diante disso, esse retrospecto eu estou fazendo apenas en passant, porque já foi tratado não sei quantas vezes, e os que acompanham as exposições que eu vinha fazendo até há pouco,
e que leem as obras do professor Plínio Corrêa de Oliveira não tem dificuldade em conhecer esses pressupostos, de modo que aqui vai apenas uma remissão rápida. Então, como espantar que, diante disso, o fenômeno da depressão assuma proporções nunca vistas? Não é de espantar. Eu fiz, então, eu coligi umas dezenas de notícias no âmbito mundial, que é no âmbito eclesiástico, no âmbito temporal, em vários idiomas, que dão conta disso. A vida humana cada vez mais digamos assim, não é só depreciada, o termo exato não seria depreciada, é cada vez mais posta de lado, cada vez mais o homem vai perdendo a razão de existir. A frase do famoso poeta francês Paul Claudel se aplica muito bem aqui, né? Pior do que perder a vida é perder, do que a existência, perder a vida, é perder a vontade de viver, a razão de viver. O mesmo poeta é conhecido pela famosa máxima: a juventude não foi feita para o prazer, mas para o heroísmo. Ora, a juventude de hoje, justamente porque não encontra mais esse veio de expansão por heroísmo que era dado pelo ensinamento tradicional da Igreja, que por sua vez se desdobrava nas vertentes sociais todas que repercutiam isso, como caixa de ressonância. Então, família, corpos intermediários, escolas, ambientes em que as pessoas viviam. Então a Igreja deixou de fazer isso. Os católicos, então, a juventude sobretudo, perdeu aquele ânimos vivente, exuberante, o transbordamento de entusiasmo que é característico da época e que desaguava na apetência por grandes lances, por grandes atos de bravura e, por que não dizer, sobretudo, para o épico, que é o maravilhoso posto em luta, rumo à santidade. Isso tudo, disso tudo se fizeram favas contadas, quer dizer, isso tudo foi relegado ao ostracismo, porque a Revolução, mediante as 1000 formas de propaganda que conhecemos, apresentou um retrato da vida ao jovem, um retrato totalmente ilusório, uma mistificação, uma prestigitação, segundo a qual era preciso fruir a todo propósito, sem propósito, porque a vida não passa de uma fruição constante. Segundo a máxima do velho político, chamado Le Tigre, péssimo, ímpio, mas um homem de uma têmpera colossal, da Primeira Guerra Mundial, Clemenceau. Esse homem dizia: o que é a vida senão um charuto do qual a pessoa se aproveita até o fim e depois joga o resto no lixo? Pois é, essa mentalidade é propriamente o fundo dessa mentalidade que ruiu a civilização ocidental e cristã. Então, a juventude, que deveria dar o elan, deveria dar o ímpeto a esse processo, ao renovor da sociedade, que deveria seguir uma conclamação para o heroísmo, para as grandes renúncias, grandes abnegações, grandes atos de fé, a juventude, então, se viu sem ele nem beira. Ou seja, sem parâmetros, sem referências. E então voltou-se para si, tentando, numa espécie de autocontemplação narcisística, encontrar em si mesmo o sentido da vida que perdeu. Todos os ramos do saber, todos os especialistas, psicologia, sociologia, pedagogia, o que seja,
já não falo da religião, né? São unânimes em comprovar isso. O jovem, hoje em dia, vive encerrado numa espécie de cubículo psicológico que ele mesmo criou, né? Que tem começo, meio e fim nas redes de comunicação social, o que hoje se denomina realidade virtual, né? Então, a ideia, a dissociação, a junção entre a vida particular, quer dizer, a privacidade, e a vida pública, o exterior, é cada vez mais tênue. Cada vez mais tênue. E o moço ou a moça, e não só moços e moças, e usar de toda a idade, né? Por causa da infantilização do gênero humano. Hoje, por exemplo, o homem maduro, o conceito de homem maduro é algo tão vago, tão incerto, que já quase se perde na noite dos tempos. Os velhos, os de mais idade, tendem a ser infantis, e os jovens não têm mais a seiva, o vigor, o viço, o frescor, o verdor da primeira idade, e já são precocemente, por assim dizer, envelhecidos, uma vez que estão sem ideal, e a pessoa que não tem ideal envelhece. O conceito de envelhecimento, aliás, que os psicólogos sempre ensinam, é a perda do ideal. Quando a pessoa perde a capacidade de se maravilhar, de se dedicar a algo, está envelhecendo. E há velhos muito jovens, não é? Como há velhos muito infantis. Ou melhor, a criança. Exatamente. Então, os extremos se tocam. Não é? O que falta? Falta a soma das idades. Os franceses dizem muito apropriadamente: se jeunesse savait, se vieillesse pouvait. Se a juventude soubesse o que deve fazer, se a velhice pudesse fazer o que sabe, não é? Como é que é a soma das idades? O jovem deve usar o ardor à disposição para os grandes lances, mas para isso precisa ter maturidade, precisa valer-se da experiência dos mais velhos e, desse modo, então, harmonizando as forças, o saber e o atuar operam juntos. Hoje, exatamente o que não ocorre. A juventude tolhida, coartada por essa espécie de camisa de força que são as redes de comunicação social, sem horizontes mentais, cria para si mesmo uma espécie de campo de concentração imaginário, do qual não sai. Então, isola-se do convívio humano. Ora, o homem foi feito para viver em sociedade e complementa a sua personalidade pelo convívio. Não é? Se há esse isolamento como uma nota marcante, a sociedade desarticula-se. Em vez de haver aglutinação, há uma fragmentação, há um esgarçamento do tecido social, que é o que presenciamos hoje. As famílias, então, cada vez mais fragmentadas, menos coesas, e os filhos voltados para o âmbito da própria vidinha minúscula, medíocre, canhestra e inconsequente, que é de ficar girando constantemente o celular nas mãos, ou ficar olhando para o computador ou coisas parecidas, a busca de algo que não sabe o que é. Ora, quem não sabe o que procura, não sabe o que encontra. Então, a humanidade, como eu estava dizendo, surpreende que o grau, o quociente de depressão hoje seja enorme. Não. Surpreende que entre os que vivem entregues
a pandemia, essa sim, uma pandemia terrível da depressão, em medida considerável, acabem tentando o horror dos horrores, que é o suicídio. Bem, tudo começa com que todo ser humano tem uma capacidade, uma energia interna, tem um represamento, um arrière-fond de energia, de força, que precisa despender, que precisa gastar. O homem que não gasta essa reserva, e aqui eu chamo o homem em qualquer fase, qualquer época, acaba transformando essa sobra de energia numa espécie de tormento interno. É algo que constantemente o atormenta, tortura, porque não dá vazão a uma forma de vitalidade que precisa expandir, não é? Isso ocorre com frequência. Então, o que acontece? Essa forma de sofrimento é indizivelmente pior e mais delicada, mais cruciante do que todas e quaisquer espécies de dificuldades que a pessoa vem enfrentar pela vida. Porque o cumprimento do dever é difícil. Agora, se o rapaz, a moça, não estão habituados a nenhum esforço de vontade e vivem numa vida que é toda ela como de manteiga derretida, quer dizer, uma gelatina, no momento em que o rapaz ou a moça desprende os olhos da tela, do celular, do computador, e tenta entrar em contato com a vida real, o embate é inevitável. A pessoa não está preparada para enfrentar a vida e não tem gosto em vencer as dificuldades, nem em progredir, nem em crescer, nem em se desenvolver. Então é uma geração aparvalhada, atoleimada, sem iniciativa. Desanimada porque não tem iniciativa, e sem iniciativa porque está desanimada. E por que isso? Porque não tem um rumo, porque não tem uma meta. Porque o ideal está afanado, está murcho. O ideal que tempos atrás, não faz tanto tempo assim, as gerações dos pais, dos avós, tinham vivo na mente, ao menos como hábitos mentais, legados pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana e pela civilização cristã daí derivada. Então, eu, nessa primeira apresentação, apenas introduzo a matéria que permitirá a todos, creio eu, analisar, desse ponto de vista, por que a depressão toma esse ar de vertigem, uma coisa alucinante, quer dizer, galopante. Algo que vamos dizer, leva de roldão a sociedade. Qual a dificuldade hoje para um pai de família educar um filho? Qual a autoridade que tem um professor na escola? Qual é a credibilidade que tem um sacerdote? É triste dizer, mas é triste. A corrupção do ótimo dá no péssimo. Né? Então, se as autoridades competentes, o poder temporal e o poder eclesiástico, praticamente abdicaram de seu mundo porque perderam a convicção nos próprios princípios que norteiam a sua existência, os descendentes, os filhos, os netos, os que estão nas ramificações desse processo, é claro que não tem rumo definido e estão à cata de algo que aponte para uma decisão, que aponte para uma meta, que aponte para um sentido geral. Há um poeta famoso, né, espanhol, cujo nome não me vem agora à memória, século XVI, que diz muito bem, é uma poesia muito bonita: se não sou santo, sou louco. Quer dizer, ser santo, o que é?
é ser herói verdadeiro. E o que é ser herói verdadeiro? É amar ao maravilhoso, aquilo que é mais elevado do que si mesmo, sair de si, desprender-se da própria insignificância e olhar para, admirar é isso, olhar para a grandeza e a excelência de Deus e fazer disso o eixo em torno do qual gravitam todas as suas ideias, preferências e atividades. Mas como fazer hoje isso se o contexto todo aponta no outro sentido, ou aponta em qualquer coisa sem sentido, ou desvia a pessoa de qualquer meta séria e leva à dissipação constante? Mais uma vez, me referindo ao sociólogo Bauman, diz o seguinte: qual é o grande fenômeno de hoje em dia? É a incapacidade de se concentrar. É a ideia da fluidez, do momento presente. É apenas o momento presente que vale. Ora, o que menos importa é o momento presente. Eu acabei de falar, já passou. Ou o homem volta a adquirir a estabilidade mental, ou a civilização degringola por inteiro. Como voltar a essa estabilidade mental se não há princípios diretivos? Esses princípios diretivos, quem pode dar? Somente a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela é detentora da verdade, foi instituída por Nosso Senhor para dizer a verdade. E não há magistério ambíguo, meus caros. Não venham dizer que é possível interpretar ou fazer hermenêutica de pronunciamentos eclesiásticos, sejam eles episcopais, cardinalícios ou pontifícios. A missão de quem ensina é ser claro. Não existe magistério dúbio ou ambíguo, certo? Um engenheiro que aprenda de uma maneira equívoca, dúbia, ambígua ou confusa a construir prédios, constrói um edifício que depois cai. Um médico, cirurgião, que aprenda de uma maneira equívoca, dúbia, confusa ou ambígua a fazer a cirurgia, põe-se a fazer e mata o paciente. Um juiz que conheça as leis de uma maneira equívoca, dúbia, confusa, contraditória, ambígua, solta, o que ocorre com tanta frequência, né? Solta o bandido e prende inocente. Ora. Tudo isso advém do quê? O relativismo. Por que o relativismo? O relativismo é o abandono da ideia de que há um só Deus, um só Deus, um só batismo e uma só fé. Essa é a ideia mestra sem a qual a sociedade não se reestrutura. Mas é preciso que isso permeie todos os filamentos sociais. É preciso que a sociedade esteja embebida disso. E o trabalho a ser realizado agora é junto aos jovens. Por isso que São Pio X disse, há 100 anos, né? 110 anos, o que é mais importante hoje para a igreja? O mais importante, ele faz um elenco, uma série de perguntas e diz, conclui, não, o mais importante é haver leigos fervorosos em cada paróquia, em cada localidade, para regimentar os católicos, a fim de que estejam dispostos a lutar pela fé. Como dizia São Pio V, o verdadeiro católico é como um leão. É um leão em face dos inimigos, um cordeiro diante dos amigos. Ele está disposto a lutar até o fim, renunciando a si mesmo, até os seus mais legítimos interesses. Por quê? Uma frase clássica do velho presidente de Gaulle, o ideal exige tudo e não perdoa nada. Se a pessoa quer algo de grande, deve renunciar às suas mesquinharias, à sua própria insignificância, reconhecer a sua contingência, reconhecer os próprios desfalecimentos, mas passar por cima disso, transcender.
O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo e para dar glória eterna a Ele no céu. Fora disso é balela, basófia. Fora disso é um logro, uma impostura que se impinge a todos. E a prova de que isso conduz à ruína é o estado geral da humanidade. Então, meus caros, eu pretendo continuar, mas a partir de então, apresentando as notícias e fazendo algum breve comentário. Desejo muito que todos se inscrevam no canal e façam as perguntas pertinentes ou impertinentes que sirvam, de qualquer modo, para esclarecer, aprofundar o tema, abrindo clareiras, indicando rumos e atendendo, obviamente, às preferências e solicitações de cada um. Até breve, então. Salve Maria.